Olá! Que bom ter você aqui com a gente em mais um Med Talks, a nossa pílula diária de informações sobre saúde e bem-estar. Olha, será que o uso tão frequente de telas por crianças e adolescentes, será que isso traz algum risco? Pois é, essa é a pergunta que vai guiar a nossa conversa de hoje. Vamos juntos mergulhar no que os especialistas têm a dizer sobre um assunto que, convenhamos, está no dia a dia de muitas e muitas famílias, não é mesmo? Essa cena é super familiar, né? Crianças, às vezes bem pequenininhas, com os olhos vidrados numa tela. E o que para muita gente parece um momento de sossego, de paz, na verdade, pode ser uma realidade bem preocupante. É um sinal de alerta que está aceso entre os especialistas. O ponto central da questão é o seguinte: bem no comecinho da vida, o cérebro humano ele é todo moldado pela interação física, sabe? Pelo toque, pelo cheiro, pelos sons do mundo real e, claro, pelo convívio com as pessoas. São esses estímulos que constroem as bases neurais, coisa que, infelizmente, o ambiente digital simplesmente não consegue replicar. Vamos pensar um pouquinho nesse contraste. De um lado, a gente tem o mundo real, com atividades como correr, pular, conversar. Tudo isso desenvolve empatia, fomenta a criatividade. Agora, do outro lado, no mundo digital, o que a gente vê é um consumo mais passivo de estímulos audiovisuais, que pode acabar limitando o desenvolvimento de funções do cérebro que são mais complexas. Para um cérebro que está ali em plena formação, são experiências que, nossa, são fundamentalmente diferentes. E essa diferença toda de experiências, claro, tem um impacto neurológico direto. Vamos tentar entender um pouco melhor como é que as telas afetam o cérebro em desenvolvimento. Olha, tem um conceito aqui que é super importante, que é o tal do circuito de recompensa. Pensa nele como o sistema de prazer do nosso cérebro. E o conteúdo digital, ele é todo projetado para ativar esse sistema de uma forma muito intensa e constante. É cor, é som, é gratificação imediata. O resultado? Uma experiência que pode sim se tornar viciante. E qual é a consequência disso na prática? Bom, o cérebro se acostuma com essa avalanche de estímulos. Aí quando chega a hora de se concentrar em algo mais lento, tipo ler um livro ou fazer a lição de casa, a tarefa parece sem graça, desinteressante. A capacidade de manter o foco em atividades mais complexas acaba diminuindo. E não para por aí. Além desse impacto neurológico, surge uma outra consequência, bem física e bem direta: o sedentarismo. Essa troca de brincadeiras ao ar livre por horas e horas na frente de uma tela está diretamente ligada a problemas de saúde como a obesidade, criando um risco muito real. Ok, mas como é que a gente lida com esses riscos então? A resposta, olha só, não está só na tecnologia. Ela passa, e muito, pelo papel fundamental que pais e responsáveis têm nessa história. Isso aqui é a base de tudo. As crianças aprendem pela observação. Então, quando uma criança vê os adultos o tempo todo no celular, sabe? Durante as refeições, na hora de brincar, a mensagem que fica é muito clara. Aquele aparelho ali é a prioridade. E isso acaba estabelecendo desde muito cedo uma relação que não é nada saudável com a tecnologia. E tem mais um ponto de atenção super importante no mundo de hoje: o sharing. É o hábito de compartilhar de forma excessiva a vida dos filhos online. Fotos, vídeos, desde os primeiros passinhos até os momentos de lazer. E as consequências dessa prática não são nada inofensivas, viu? Especialistas alertam que a superexposição pode acabar gerando uma necessidade constante de validação externa. E isso pode levar a um déficit de atenção, a uma dificuldade de formar vínculos reais e até a uma perda da espontaneidade. A criança começa a viver sob a pressão de estar sempre performando para a câmera. Bom, o cenário é complexo, a gente sabe, mas a boa notícia é que existem caminhos sim. A solução passa pela educação digital, que hoje em dia é uma ferramenta absolutamente essencial. O ponto crucial aqui é o seguinte: a educação digital tem que ser tratada com o mesmo cuidado, com a mesma seriedade que qualquer outro aspecto da formação ética e cidadã de uma criança. Pensa bem, assim como a gente ensina a atravessar a rua em segurança, a gente precisa ensinar a navegar na internet com segurança e com consciência. E isso se traduz em ações bem práticas no dia a dia. A estratégia se baseia em 4 pilares. Primeiro, estabelecer limites claros de tempo e de conteúdo. Segundo, acompanhar de perto o que está sendo consumido. Terceiro, promover um diálogo aberto e constante. E, por fim, explicar as consequências e as responsabilidades que existem também no mundo online. É fundamental que as crianças entendam uma coisa: o que acontece online não fica só no online. Uma foto compartilhada, um comentário feito, tudo isso tem um impacto real. Ensinar sobre os riscos e as responsabilidades é parte essencial dessa educação. No fim das contas, a reflexão que fica para a gente é esta:
O grande desafio não é proibir a tecnologia, mas sim guiar o seu uso. Como transformar essa ferramenta para que ela some e enriqueça, em vez de subtrair e limitar o desenvolvimento das nossas crianças. Agradecemos muito por você acompanhar esta importante discussão aqui com a gente. Para continuar a conversa, fica a dica: o conteúdo Descomplicando a Saúde com o SPS, da nossa parceira de plataforma, está disponível no Spotify. E para quem busca orientação, a MED conecta psicólogos e médicos de todas as especialidades. É só acessar o site med.com.br. Até logo!